entre China e Austrália. Eu não vejo como iminente, mas dentro de uma possibilidade de que as coisas piorem, é possível que novos frontes sejam abertos. Eu vejo com mais preocupação a questão, num primeiro momento, de uma possível incursão chinesa em Taiwan, algo que também não acho que seja iminente, mas que pode acontecer efetivamente em razão, talvez, do desvio de atenção dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha para o conflito ucraniano, que na realidade já é um conflito entre OTAN e Rússia, e de caráter aqui convencional. O grande ponto é essa situação suscitada aqui pelo M.Ind 500, que ele está dizendo o seguinte: Suécia e Finlândia foram avisados que haverá a Terceira Guerra Mundial, por isso, se optarem por entrar à OTAN. Eu acho que a Rússia não vai deixar barato essa situação da possível entrada da Suécia e da Finlândia. Eu acho que não vai deixar barato. E eu quero contar uma coisa para vocês. Sob o ponto de vista convencional, eu sei que vai ter gente que não vai gostar do que eu vou falar aqui, mas sob o ponto de vista convencional, se fosse uma guerra em que os países não possuíssem arsenais nucleares, a Rússia é inferior em relação à OTAN. Se fosse uma guerra que só utilizasse tecnologia que versasse aí sobre a questão da superioridade aérea, a questão de infantaria, a questão de marinha, de força aérea e de forças terrestres, efetivamente é difícil para a Rússia lutar contra toda a OTAN. São muitos países, são exércitos grandes, existe, eu não vou dizer uma supremacia tecnológica, eu não acredito nisso, eu acredito que exista muita equivalência em relação ao aspecto tecnológico, mas um conflito convencional, Bravo Six, um conflito convencional que contrapusesse a OTAN como organização e a Rússia, mesmo que com a Belarus como aliada, não acredito que os chineses entrassem militarmente no conflito, seria muito ruim, muito delicado para a Rússia. Então, o grande receio de que acontecesse aí algo de maior monta, uma grande tragédia, seria a tentativa permanente de constranger a Rússia, tentar causar um dano para a Rússia que a Rússia não pudesse suportar, e eu até acredito que esse conflito começa com essa tentativa de constranger a Rússia em níveis que a Rússia não suportaria, inclusive do ponto de vista de secessão territorial, não sei se na Iacútia, não sei se no Cáucaso Norte, não sei se com a tentativa, de repente, de desestabilização nas ex-repúblicas da Ásia Central. E o grande problema é que os russos não vão admitir isso possuindo de 7 a 9 mil ogivas nucleares. Então, nesse caso, nesse sentido, dentro dessa perspectiva, senhores e senhoras que nos acompanham, realmente o mundo corre risco de uma guerra nuclear. Ninguém está brincando em relação a isso. Ninguém está brincando. Porque é muito difícil. Eu dei um exemplo numa live que eu fiz há pouco tempo, eu disse assim, você apanha armado? Você pode dizer uma vez, olha, calma, mas aí você toma um bofetão, toma outro, está com a família no carro, tal, e você está armado. Você apanha armado? Esse é o ponto. Eu acho que existe por parte dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e dos seus aliados, que parece que agora a França e a Alemanha, que pareciam destoar um pouco, parece que estão se alinhando mais ao discurso deles, a ideia de que eles possam derrotar a Rússia militarmente, derrotar a Rússia politicamente, e a Rússia, na iminência de inclusive de um ataque à própria estrutura de poder dentro do seio do país, e riscos, inclusive, de cunho, eventualmente, de desestabilização, de secessão, de separatismo, dizer, não, tudo bem, a gente não vai utilizar as armas nucleares, elas estavam aqui para decoração. Então, eu acho muito perigoso. Mas o CSTO, Victor, em relação ao aspecto de um conflito convencional, como foi suscitado aqui, ele ainda não teria, ao meu ver, a capacidade de se contrapor à OTAN, do ponto de vista de uma guerra eminentemente convencional. Agora, sob o ponto de vista dos hipersônicos, dos termobáricos, do armamento nuclear, da capacidade de efetivamente realizar dano em um conflito, em uma guerra total, eu não tenho dúvida que talvez a Rússia esteja até à frente da Aliança Atlântica. Esse é o grande ponto, sabe? Esse é o grande ponto, esse é o grande receio que eu tenho em relação ao que está sendo construído. Eu acho que nós estamos construindo uma situação que ela é tão difícil de ser resolvida, porque parece que ninguém quer um acordo onde precise, de alguma forma, ceder em relação à premissa inicial
de que precisamos ter um vencedor dentro desse conflito. O lance que a Rússia deu no início foi muito alto. E eu acredito que a Rússia deu esse lance muito alto porque se sentiu ameaçada existencialmente. A minha tese, a tese que eu sustento, é que os eventos do Cazaquistão geraram na inteligência russa a ideia de que o território ucraniano pudesse ser usado como base para um processo de desestabilização e, inclusive, de secessão, de divisão dentro da própria Rússia, que tem uma população que é bastante expressiva em relação à abordagem aí de minorias étnicas e religiosas que pudessem, de alguma forma, ter ambições secessionistas. Querem exemplos? A própria Chechênia. Todo mundo fala do Kadyrov, 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 Kadyrov. Agora, eu acho o seguinte, você sabe, você que acompanha política há mais tempo, geopolítica, geoeconomia, movimentos militares, você sabe que 2 guerras anteriores aconteceram na Chechênia. E existe um movimento dentro da Chechênia em oposição ao Kadyrov. E o próprio pai do Kadyrov lutou contra os russos. Você tem a questão da Ingushétia, você tem a questão do Daguestão. E, paralelamente a isso, você tem movimentos favoráveis à Rússia, como você tem na Geórgia, por exemplo, e dentro do território teoricamente internacionalmente reconhecido como Geórgia, a própria Ossétia do Sul está estabelecendo agora, para o mês de junho, me parece que é no dia 17, um plebiscito para que ela se reúna formalmente à Federação Russa. Então, você tem a Abkhazia, você tem a Ossétia do Sul, você tem outras regiões, a Transnistria, né? A questão inicial das repúblicas de Luhansk e Donetsk, você tem a questão do Nagorno-Karabakh armênio, você tem a questão no Tajiquistão, você tem muita... E no Tajiquistão, por exemplo, nesse momento, ocorrem ações de extremistas radicais islâmicos. Tudo isso, toda essa contextualização, ao meu ver, os russos tiveram informação de que estava em curso um processo de desestabilização da Rússia, que, em última instância, tem o objetivo de atacar e destruir o poder da China.